Vamos meditar em um texto da palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Quem encontrou, diga amém. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Amém. Meus irmãos, eu quero aqui esta noite falar um pouquinho sobre estes 8 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Antes que de fato eu fale sobre cada um deles, eu gostaria de dizer aqui esta noite que o homem, a mulher, ambos se preparam para tudo nesse mundo. Se preparam para emprego, se preparam para fazer cursos, escolher uma faculdade, uma pós-graduação. Aqueles que estão noivos, que vão se casar, se preparam para moradia, se preparam para com as contas, principalmente se não tiver um lugar para morar, com um aluguel. A moça se prepara para um enxoval. Até quando se casam, se preparam para ter filhos. E aí são outras preocupações. Preocupações estas com agora os filhos. Escola, médico e outras muitas coisas. Mas o homem se prepara para tudo: emprego, casamento, filhos. Só que o ser humano não está preparado para perdas. Ele não está preparado para perder. Ele sempre está preparado para receber, para ganhar. Na maioria das vezes, essa perda ela chega sobre aviso, ou melhor dizendo, sem aviso prévio. Ela te pega de surpresa. O que podemos entender quando falamos com relação à perda é que só é considerado perda aquilo que para nós tem
algum valor. Nesse sentido, 2 tipos de perdas vale a pena ressaltar aqui esta noite. A perda por distração, como por exemplo, se você ler o texto de Lucas capítulo 15, versículos de 8 a 10, o escritor vai falar sobre a dracma perdida, perda por distração. E existe a perda que é inevitável. Aquilo que acontece tinha que, de fato, acontecer. E aí nós temos todo o livro de Jó. Vamos falar e pensar sobre a saúde, sobre os filhos de Jó, sobre os gados, sobre a fazenda inteira que Jó tinha. Mas olhando para essa questão da perda, ainda surge uma outra pergunta: qual a pior dentre todas que podem acontecer? Qual a pior perda? Existem as perdas financeiras. Talvez você esteja aqui esta noite decepcionado, porque você investiu alguma coisa e você não obteve resultado. Perda financeira, crise, dinheiro, ações. Talvez o seu problema seja a tristeza por causa das perdas financeiras. Outros, pode ser que estão aqui esta noite preocupados e decepcionados por conta das perdas emocionais. Um ente querido que faleceu, um namoro ou um noivado que não deu certo. Mas existe uma perda pior ainda, que é a perda espiritual. Aquela que as pessoas se distanciam de Deus, aquelas que as pessoas vão perdendo o amor por Deus, elas vão se distanciando do Pai. Com base nisso, ou em tudo que eu falei, é interessante pensar que a alegria, de alguma forma, ela está ligada diretamente ou condicionada a esse tipo de perda. Seja ela qual for, ela está condicionada. Nós ficamos tristes, cabisbaixos, quando perdemos alguma coisa. O que é alegria? O contrário de tristeza. É um sentimento de satisfação, de contentamento, de regozijo, de júbilo, de prazer, que temos quando recebemos uma notícia boa. Falando sobre isso, nós podemos observar nesses primeiros 8 versículos de Atos, que lemos ou que li aqui esta noite, esse sentimento pela perda, implícito, o sentimento da tristeza, mas o sentimento explícito, que o próprio texto mostra para nós, um sentimento de alegria. Eles não tinham absolutamente nada, estavam sendo perseguidos, o pastor estava morto, eles estavam enterrando o pastor. Mas se você ler o versículo 8, você vai observar o escritor dizendo: e havia grande alegria naquela cidade. Aí você pergunta: como assim, pastor? Se a alegria está ligada diretamente à questão da perda, na relação entre causa e efeito, a alegria é o efeito produzido por uma causa chamada ganho. Se eu não ganho, eu fico triste porque perco. Por que é que este povo aqui está feliz? Porque a verdadeira alegria, quem dá é o Espírito Santo de Deus. É Ele quem coloca esta alegria no seu coração. Pode ser que exista pessoas aqui esta noite que vão chegar em casa daqui a pouco, não tem sequer o que comer, mas o seu coração está sacudindo de alegria, porque o Espírito Santo de Deus é assim. Ele entra com alegria no nosso coração e faz com que a gente esqueça desse mundo e ligue o nosso coração com Deus, porque nós temos a certeza e convicção que mesmo que se não existe nada hoje para saciar a minha fome, o Deus da providência vai fazer o milagre acontecer. Atos capítulo 8 é a origem das igrejas locais, e aqui ele vai falar sobre a igreja de Jerusalém. O que é uma igreja local? É um grupo de pessoas
que se reúnem em determinado local. Nós estamos aqui essa noite em uma igreja local. Igreja local é uma instituição bíblica criada por Deus, por meio dos apóstolos, que tem liderança, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos. Existem crenças, existem normas que são defendidas pela instituição, como por exemplo nossa declaração de fé. Quem ainda nunca se preocupou de querer saber qual é a declaração de fé das igrejas da Assembleia de Deus, está disponível aí na internet, conosco, os irmãos podem acessar. Então igreja local é isso, ela possui a liderança, ela possui crenças e ela possui também, quando as pessoas não obedecem, a disciplina. Isto é, aquelas pessoas que não andam conforme diz a regra de fé e prática daquela instituição. Nós fazemos parte de uma instituição, nós congregamos em uma igreja local. Agora, seu objetivo é comportar pessoas, claro, o ato de se reunir, sair do frio, sair do calor, não ficar no meio da rua, fazer culto em um lugar assim, que comportam as pessoas. Essas pessoas, elas têm o foco de serem futuras membros do corpo de Cristo. Então, além da igreja local comportar as pessoas, ela tem o sentido de fazer com que essas pessoas não fiquem apenas visitando a igreja, mas que elas se tornem membros do corpo de Cristo. Para fazer o quê? Para que elas possam um dia serem ensinadas e possam ganhar outras para Cristo. Em outras palavras, o objetivo de uma igreja local é triplo. Primeiro, comportar as pessoas, trazê-las, ajuntá-las aqui. Segunda, torná-las membros do corpo de Cristo. E terceiro, para serem aptas para pregar o Evangelho. Nós vamos observar, quando lemos aqui o texto de Atos capítulo 8, que ele vai falar sobre a igreja de Jerusalém, uma igreja local. Atos 11, 26 ou 13, 1, ele vai falar de outra igreja local, a igreja de Antioquia. 1 Coríntios 1, 2, 2 Coríntios 1, 1, a igreja de Corinto. 1 Coríntios 16, 19, a igreja da Ásia. Gálatas 1:8, a igreja da Galácia. 1 Tessalonicenses 1:1, ou 2 Tessalonicenses 1:1, igreja de Tessalônica. E por fim, Romanos 16:1, a igreja de Cencreia. Note que cada uma dessas igrejas era uma igreja local. Agora existe também uma igreja universal. Essa igreja universal é a igreja como um todo. Todas as pessoas do planeta que servem a Jesus é vista por Jesus, não de forma específica, como Ele está nos olhando aqui esta noite na Sé, mas é uma igreja como um todo. Ele olha para um todo e fala sobre a igreja, como por exemplo Mateus 16, 18, ele diz: eu edificarei a minha igreja. Quando ele diz isso, ele não está referindo-se à Praça da Sé, ele está referindo-se à igreja como um todo. Mas quando nós olhamos esse texto aqui, de Atos capítulo 8, nós vamos observar um cenário de pura tristeza, um cenário terrível. Olha o versículo de número 1, o que temos no versículo de número 1? A morte de Estevão, um dos 7 diáconos da igreja primitiva. O número 1 ainda, versículo 1, a perseguição que existia contra a igreja de Jerusalém era muito intensa. Ainda sob o versículo de número 1, nós vamos observar que todos esses crentes estavam sendo dispersos para a Judeia e para a Samaria. Quando você desce o versículo 2, você vai perceber que eles estão aqui num ambiente de velório, porque aqui era o sepultamento do pastor da igreja, de Estevão. E o texto diz: grande pranto havia naquela cidade, naquele lugar. Saulo assolava a igreja com a sua perseguição. Saulo invadia as casas e prendia os crentes. O cenário real aqui, meus irmãos, qual era o cenário aqui? Não era de alegria. Por quê? Por causa das perdas. Perda da igreja, a morte de Estevão, perda do pastor da igreja, dispersão dos crentes e perda das famílias. O Saulo entrava nas casas, arrastavam as pessoas que professavam a Cristo e levavam para ser presas. Que cenário é esse, pastor? O cenário de Samaria, um cenário de pura tristeza. O versículo 4 diz assim:
Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Agora o escritor começa a mostrar para mim e para você o que de fato significa aqueles que têm um compromisso com Deus, aqueles que abaixam a cabeça, aqueles que entregam a carteirinha de membro, aqueles que dizem: hoje à noite vou falar com o pastor porque eu não quero mais congregar lá, não aguento tanta perseguição na minha vida. Não! Mas os que andavam dispersos iam por todo lugar fazendo o quê? Anunciando a palavra. Quanto mais essa igreja sofria, quanto mais essa igreja passava por tribulação, mais eles pregavam e anunciavam a palavra de Deus. É esse o sentimento que nós temos que ter aqui esta noite. Viemos aqui para adorar o Senhor. Se Ele quiser, pode me dispensar com uma bênção, com uma cura, com um milagre. Eu posso chegar na minha casa, o telefone pode tocar, mas nós estamos falando da perspectiva de que, e se esse telefone não tocar? E se as pessoas não continuar como são com você? E se o teu patrão amanhã se despedir? Você vai pegar a tua Bíblia e vai parar? Não, você vai pregar a palavra e continuar, porque quem te chamou foi Jesus de Nazaré. Você crê nessa palavra? Levante a mão e adore o nome do Senhor. Versículo de número 5. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregaram a Cristo. O versículo 4 diz que eles pregaram a palavra, e o versículo 5 diz: eles pregaram a Cristo. O que é que nós estamos pregando, meus irmãos? Qual tem sido as mensagens dos púlpitos de nossas igrejas? Qual tem sido o foco das nossas campanhas usadas? Qual tem sido o foco dos nossos cultos evangelísticos por aí? Autoajuda, prosperidade financeira, antropocentrismo, culto ao homem, a pessoa do homem, a valorização do homem? Ou devemos pregar a Cristo, que é o que esse povo estava fazendo aqui? Aqui está, meus irmãos, aqui está uma resposta bíblica de que o que é que a gente tem que fazer quando está passando por sofrimento. Não é ouvir mensagens de autoajuda para levantar o meu ego, não é parar em um lugar e ouvir mensagens onde levanta e me diz que eu preciso me erguer, porque eu preciso ser alguém diante dessa sociedade. Não, o que te levanta, sabe o que é? É o poder da palavra de Deus. E quando você prega a Cristo, este ressuscitado, é claro que a palavra de Cristo te anima, a palavra de Cristo te encoraja, a palavra de Cristo te levanta. Terça-feira passada Deus me deu um estudo aqui que eu falei sobre o inferno, e na saída um irmão disse para mim assim: olha pastor, eu convidei uma pessoa para vir hoje, e essa pessoa amou o culto e a palavra, e essa pessoa ainda não era crente, e a mensagem todinha foi falando sobre o inferno, e no final 2 minutos eu usei para falar o que é que a gente podia fazer para sair da direção do inferno e ir para o céu. Ela disse: eu vou voltar mais vezes no culto. Sabe por quê? Porque não é o medo com que você prega e o que está escrito na palavra que faz as pessoas vir para Cristo, não. A palavra é de Deus. Se a palavra é dele, pode pregar, tem autoridade, porque quem convence é o Espírito de Deus. Versículo 7: os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz. Muitos paralíticos e coxos eram curados. Versículo 8: e havia grande. Sabe como é que você vai sair daqui hoje? Não é com uma alegria no coração, é uma grande alegria no coração. Porque quem para ouvir uma mensagem de Cristo, mesmo se a palavra é pesada, mas se a palavra é de Cristo, o Espírito de Cristo coloca em seu coração uma grande alegria. Deus te trouxe aqui hoje para te alegrar, para fazer a alegria voltar para a sua vida novamente. Que alegria é esta?
Quem é que estava proporcionando essa alegria? Por que é que esse povo aqui era alegre? Porque a alegria verdadeira vem de Deus, não vem do homem. A alegria verdadeira vem de Cristo. Deus se preocupa com os nossos sentimentos, meus irmãos. Salmo 100, versículo 2: servir ao Senhor com alegria. Salmo 30, versículo 5: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Lucas 2:10: o anjo disse aos pastores: trago novas de alegria. Atos 15, versículo 3: a conversão dos gentios gerou o que? Grande alegria para todos. João 16:20: vossa tristeza se converterá em alegria. Por que Jesus transformou a água em vinho? João capítulo 2. Talvez essa pergunta tenha vários tipos de respostas. Talvez se a gente fosse listar aqui, daria 10 respostas. Tem muitas respostas a essa pergunta. Por que Jesus transformou a água em vinho? Talvez você poderia dizer, porque era da vontade de Deus. Segundo, para marcar o início do ministério de Cristo, e essa marcação tinha que ser feita com sinais. Terceiro, para marcar o ministério com sinais, e isso mostrava ser ele o Messias esperado. Existem muitas respostas, mas eu quero apresentar também uma possível resposta, um significado do porquê que Jesus transformou a água em vinho. O vinho tinha grande significado em Israel, era um significado especial entre os judeus. O vinho significava alegria, era o símbolo do vinho diante da sociedade judaica. O Salmo 4, versículo 7 vai nos mostrar isso de forma tremenda. Se a falta de vinho significava falta de alegria, Jesus, ao transformar a água em vinho, consequentemente ele está fazendo o quê? Ele está se preocupando com o sentimento das pessoas. Jesus não queria apenas mostrar que era o início do ministério, realizando milagres e sinais de maravilhas naquele lugar. Não, ele estava preocupado com a derrota que estava acontecendo naquele casamento, porque casamento sem vinho em Israel era uma tragédia. O que significava faltar vinho no casamento, irmãos? Faltar vinho numa festa de casamento entre os judeus era uma tragédia. Não era uma simples informação como alguém chegando em você e dizendo assim: olha, acabou o brigadeiro, acabou o bem casado, acabou o beijinho, acabou o cajuzinho, acabou o bolo. Não era uma informação dessa. Faltar vinho implicava em comprovação judicial, e era isso uma forte indicação de que o noivo não tinha condições para futuramente sustentar a sua família. Isso era muito sério, era uma tragédia faltar vinho. Jesus se preocupa quando o percurso da vida está direcionando a sua alma e as suas coisas para uma tragédia. Ele entra no percurso, muda a direção e mostra que quem tem um encontro com Cristo tem vida mudada. Bendito seja Deus. Transformar a água em vinho, além de um milagre, era um sinal claro que Jesus estava devolvendo a alegria que se havia perdido na festa. Quem foi o responsável pela alegria em Samaria em Atos 8, irmãos? Jesus, a palavra de Jesus. Quem foi o responsável por trazer a alegria no casamento em Judá da Galileia, em Caná da Galileia, melhor dizendo? Jesus. Numa festa, quando termina, quando acaba, quando não se tem as coisas, quem é o responsável por tudo isso? As pessoas. Mas quem é que pode entrar com providência e fazer com que o milagre aconteça e mostra para as pessoas que Jesus é o único que tem poder para fazer a transformação? É a palavra de Deus. Então, meus irmãos, Jesus aqui esta noite está devolvendo para muitas pessoas, não os seus bens que você perdeu, mas a alegria de viver, a alegria de glorificar o seu nome, a alegria de voltar a cultuar. A primeira coisa que vai embora quando alguém peca contra Deus é a alegria, e é a primeira coisa que volta quando alguém se converte e decide viver uma vida com Cristo. A primeira coisa que vai começar a voltar para a tua casa é a alegria.
alegria. Depois que a alegria começar a voltar, as coisas Deus vai começar a te dar de volta, porque Deus não quer deixar faltar a alegria. Abra sua Bíblia em Salmo 51, versículos 11 e 12. Você pode ter tudo isso que eu falei, você pode achar bom tudo isso que eu disse, para uma festa de casamento: vinho, água, a cerimônia, o casamento, as pessoas importantes como convidadas, as talhas para purificação. Você pode ter o dote, você pode ter o dinheiro, você pode ter os bens, você pode ter casa própria, você pode ter fama, você pode ter influência, você pode ter tudo. Se você não tiver Jesus, você não tem nada. Versículo 11: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Esse salmo aqui é um salmo de Davi, escrito em um contexto de pecado. O que Davi quer dizer com não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo? Davi havia convivido muito tempo com Saul. Davi era como se fosse um auxiliar, estava ali perto, próximo, olhando o que acontecia com Saul. Mas uma coisa das muitas que aconteceu com Saul marcou Davi. Quais foram essas coisas que marcou? Além de todas, foi o profeta ter dito a Davi que a unção que estava sobre ele seria retirada, e que por isso o seu ministério havia sido rejeitado por Deus. De todas as coisas que Davi presenciou, o medo dele era acontecer com ele o que tinha acontecido com Saul, que Deus retirasse a unção sobre ele para reinar, e que o seu ministério fosse rejeitado por Deus. Davi havia aprendido muitas coisas com Saul, tanto coisas boas quanto coisas ruins. Mas o medo de Davi era perder a presença de Deus e o ofício de rei e pastor sobre Israel. A primeira coisa que vai embora, irmãos, quando pecamos contra Deus, é a alegria. Por quê? Porque o pecado nos separa de Deus e, consequentemente, nos impede de sentir a alegria que vem do próprio Deus. Se eu sei que a alegria vem dele, se eu peco, eu me separo de Deus, então eu não vou ter essa alegria, porque Deus estará distante de mim. Agora, quando eu olho para a Bíblia, eu percebo uma coisa muito tremenda, que existem muitos tipos de perda, mas a pior delas, como disse anteriormente, é a perda da presença e da comunhão com Deus. Davi não estava preocupado com reputação, com coroa, com ouro, com trono, com palácio. A preocupação de Davi era que o Espírito de Deus ficasse distante dele, ele perdesse a unção de Deus para reinar. Davi sabia que sem a presença de Deus, sem comunhão, sem intimidade, não se desenvolve as coisas que Deus te chamou e me chamou para fazer. Vamos ficar em pé. Marquinhos, me ajuda aí. Tem um hino bem facinho. Natanael, Hudson, Vitor, ajuda eu aí. Ludiane. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Vamos louvar ao Senhor esta noite. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o quê? É o amor que só tem que já conhece a Jesus. Aleluia, amém.
Alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Você sente essa alegria? Então louve ao Senhor. A verdadeira Paz só tem naquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Aleluia. Pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso Que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. de novo, mas bem baixinho. A alegria está no coração. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui esta noite. Bem baixinho. Talvez você entrou aqui esta noite Aqueles que já conhece a e Jesus. você ainda nunca se decidiu por Cristo. O sentimento mais Jesus está aqui esta noite. que vem Talvez você tenha entrado aqui esta noite para cultuar a Deus conosco. Cantou, que só tem ouviu a palavra, Jesus. orou, mas você tem presenciado muitas perdas em sua vida. Quantas coisas já se foram, e essa alegria, a alegria ligada à perda, a alegria material foi embora da sua vida. E você está aqui esta noite, orando, ou pedindo, ou acreditando que Deus pode restituir as coisas que você perdeu. Eu tenho uma notícia boa para você aqui esta noite. Deus pode fazer isso sim. Mas o que Deus mais quer fazer em seu coração aqui esta noite é te dar uma alegria que você nunca sentiu antes. Essa alegria que eu estou dizendo não está ligada a coisas físicas, materiais, financeiras. Essa alegria está ligada à presença do Espírito Santo dentro da vida de alguém. Quando este alguém tem o Espírito dentro dele, pode todas as coisas fugirem dos nossos dedos, mas a paz de espírito que sentimos, essa não vai embora, essa continua para sempre, porque Jesus disse: eis que estarei conosco, com eles todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Eu quero te apresentar esse Espírito de Deus, esse Jesus tão poderoso, que quer entrar na tua vida aqui esta noite. Quem aqui esta noite não é um servo de Deus, não é evangélico, não é um cristão, mas está aqui esta noite e deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui esta noite? Vamos olhando aí do lado direito, do lado esquerdo, bem baixinho. Tem alguém aqui esta noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Tem alguém aqui esta noite que deseja obter essa alegria, a alegria que nos faz cantar, jubilar, regozijar, mesmo se eu não tenho nada na minha casa, mesmo se eu não tenho uma cobertura para a minha cabeça? É a paz do Espírito, é a alegria na alma, é a presença do Espírito Santo dentro da vida de alguém. Vou mudar o convite. Tem alguém aqui esta noite que deseja voltar, retornar para Cristo? Você era crente, fazia as coisas de Deus, frequentava cultos, adorava a Deus, mas por causa de algum motivo, por causa de alguém,
você saiu, você parou, você estacionou, você não está como Deus quer hoje. Tem alguém aqui esta noite e deseja retornar à casa paterna? Não tem? Temos alguém aqui esta noite que deseja retornar para Cristo? Eu quero finalizar esta palavra dizendo o seguinte: o que eu estou acabando de fazer aqui é uma coisa que a gente chama de apelo. É quando nós convidamos pessoas para Cristo. A Bíblia diz em Lucas 15, versículos 7 e 10, que há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Mas quem é que promove essa alegria? Eu estou falando de alegria 40 minutos, que além de você ter ela na terra, a Bíblia diz que enquanto nós estamos aqui, alguém se decide por Cristo, tem uma alegria no céu quando um pecador se arrepende. E talvez você esteja pensando que esse texto pode apenas ser direcionado a pessoas que não têm Cristo em sua vida. Mas quando eu e você nos arrependemos, há uma alegria no céu, um sentimento de alegria, de regozijo. Só que o que me chama a atenção é que essa alegria não é criada pelos anjos, como muita gente diz. A Bíblia diz diante dos anjos, ou seja, é Jesus quem faz essa festa para que todos os anjos se alegrem no céu. Quando uma pessoa deixa de fazer uma coisa errada e agora começa a fazer a coisa certa, isso é coisa maravilhosa. Não são os anjos que promovem a festa, começam, que criam a festa. Não, a Bíblia diz que é na presença dos anjos é que existe essa alegria. E nós vamos encerrar esse culto esta noite, mesmo que não tenha nenhuma alma para Cristo aqui, mas eu creio que você ouviu esta palavra. Olha como Deus é maravilhoso. Bate palma para Jesus, porque está chegando alguém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem naquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso, Deus é maravilhoso, irmão, que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Amém. Eu vou pedir para o Daniel preparar um hino com a orquestra, um hino da harpa. A gente vai finalizar esse culto esta noite louvando a Deus de pés. Aleluia. Com o hino da harpa cristã. Mas primeiro eu quero fazer uma oração. Como é que é teu nome? Estígio. Isso, vamos orar por ele. Temos aqui também alguns outros pedidos de oração. Manuela pede por Maria, Rosa e família. Irmã Ivani pede oração por Silvana, que está com gravidez de risco. Daniel, pega um hino da harpa conhecido da gente, para nós louvarmos o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está o teu filho aqui esta noite. Tua palavra diz, meu Deus, que há alegria no céu quando o pecador se arrepende. Teu filho está aqui como sinal, como demonstração, Senhor, de que deseja ter Cristo em sua vida, para que a alegria da salvação ele tenha, para que ele tenha esta alegria que se sobressai sobre todas as outras alegrias. Abençoa o teu filho, repreende todo o mal, joga por terra o que não provém de ti. Abre, Senhor, as janelas do céu para a vida do teu filho. Se for libertação, liberte ele, limpa a estrada dele, ajuda ele, caminha com ele, dê forças para ele caminhar na tua presença. É o que pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.